Bom, meus amigos, hoje dia 14 de janeiro, né, um sábado, eu vim aqui para ver como foi, né, o pregão de ontem, não opera na sexta-feira, e também para ver o fechamento diário e semanal dos ativos que eu trabalho, o índice e o dólar, né. Vamos aqui começar pelo dólar. Ó, como fiz no vídeo da quinta-feira, o FIBO é o do último dia anterior, né, FIBO aqui que é antigo, ok. FIBO do dia anterior. Para quê? Para observar onde vai ser a abertura do dia, né? Consegui. Vamos lá. O mercado já abriu aqui, ó, trocando polaridade com esse topinho aqui na região dos 5,127, né? Já testando a retração dos 50 e entrando no breakoutzinho aqui com a média de 9 períodos, né? Nesse momento eu tinha acabado de vir no computador para colocar a automação para trabalhar e vi esse candle aqui, ó. Falei, aqui é uma compra assim, linda, 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 linda. Eu disse, tá, mas como não opera na sexta, não vou entrar. Mas, confluência, quais seriam os alvos? Entrando aqui, a gente tinha um stop de 11 pontos e meio pelos 5 minutos. Pelos 2 minutos ficou mais bonito. Então, farei a entrada aqui. Após essa barra, traria o stop pro fundo dessa barra. Por quê? Nesse caso aqui, porque estaria confirmando o rompimento, só que tínhamos uma região difícil de ser ultrapassada, que seria a VWAP do dia anterior com a retração de 61. Porém, após essa barra de força, entrando no volume, o DI acompanhando, a gente poderia olhar pelos 60 minutos com a saída na média móvel de 20, e seria confluência com essa região de briga aqui, que foi o suporte inicial da quinta-feira. Ó, ele veio trocar polaridade, certo? Então aqui seria uma entrada, né, foi uma entrada linda. Chegou a pagar até 226 pontos. Quem foi mais ousado, né? E com certeza era muito complicado romper esse 200 aqui. 33 pontos. Se a gente fizesse a projeção, né, dessa estruturazinha aqui, ó. Vamos alinhar aqui. Esse complemento aqui. Ó, o mercado cravou o terceiro alvo. Cravou o terceiro alvo, né? Desse rompimento aqui até o terceiro alvo são 26 pontos. Vamos olhar aqui só para a gente ter certeza. Pelos 2 minutos, a entrada a gente poderia fazer aqui, ó. Rompeu, pullback, não perdeu o mínimo, ó, não fechou abaixo das mínimas. Aí temos algumas possibilidades. O rompimento, que seria a ativação desse pivôzinho, antecipado aqui, né, com um stopzinho de 5 pontos, que chegou a pagar bem melhor, 30 pontos. E também temos essa barrinha ignorada aqui no rompimento da VWAP, né, que não seria errado, stop na própria barra, né? Não indico, por exemplo, comprar aqui com stop aqui embaixo, não pelos 2 minutos. Aqui a gente tá pegando a barra ignorada, o stop da barra ignorada alinhado com as médias é na própria barra, certo? Então aqui também chegou a pagar 22 pontos. Beleza, eu vi essa entrada, tava olhando a abertura do mercado, né? É quase um vício. Ok. Depois, né, seguindo a tendência de 60 minutos, o mercado vem na região de suporte, região de resistência, né, agora, com média de 200 com 7640 e entrega, né, esse candlezão de baixa enorme. Aqui que hora era? Na abertura, né, após o leilão do mercado à vista. Beleza. Seria errado pegar nessa barra aqui. Aqui a gente pode ver uma falha de rompimento, né, uma falha de continuação de alta, né? Não conseguiu se manter acima da média móvel de 200. Só que estava contra todo esse conjunto de médias. O ideal, candle ideal aqui, é esse candle 19. Porque ele rompe, né, as médias de 20, de 9. E ele
faz, né, inicia esse processo de quebra da média móvel de 20, né? Além do mais que ele foi um candle de retomada. Esse candle era positivo, ao sentir aqui o conjunto de médias, né, a confluência de médias, ele voltou, fechou abaixo. Então aqui estamos falando de um stop de 9,5 pontos, buscando, né, a priori a mínima do dia, que já pagaria 1 para 1, ou a mínima do dia anterior, com ajuste, que aí seria um alvo muito mais ousado, né? Mas trabalhando agora com projeções, além da mínima do dia, a gente pegaria esse pivôzinho aqui, né? O mercado foi no segundo alvo aqui, chegando a pagar 20 pontos. Um ponto importante dessa venda seria segurar essa operação contra a média móvel de 50, né? Observe que nesse candle tem um fluxo vendedor muito forte, porém o mercado, né, não consegue romper de primeira, retorna para cima da média, rompe a média agora, né, o segundo teste, e deixa esse candle lindo aqui de ignição. E estamos falando de um stop de 6 pontos, alvo 20 pontos também. Observe que são movimentos que geralmente paga 2 para 1. Vou fazer a projeção, travou o segundo alvo, né? Então aqui já vemos 1, 2, 3 operações no dólar, né? No período da tarde ele ficou brigando nessa região aqui, né? Nas retrações do dia. Vou pegar aqui agora. Ficou brigando aqui até a retração de 38 e finalizou o dia preso nesse range amplo, né? Dentro dessa lateralização temos outra falha, né, em romper as médias aqui, com troca de polaridade nessa região, agora com as médias alinhadas, chegou ainda a pagar 16 pontos, né? Porém uma entrada aqui um pouco mais complexa, o horário não era muito interessante. Outra entrada interessante aqui, já no final do pregão, foi na ponta compradora. O mercado veio testar o ajuste, caracteriza essa falha de fundo, deixa essa barra aqui, olha o volume dela, um volume interessante, né? Uma barra de volume em região de suporte na casa dos 5,10, né? Um preço emocional, né? Assim como são as regiões do bolo. Então aqui seria uma compra contra a tendência do dia, né? Contra a tendência macro, buscando o que aqui? Se o cara estiver a fim de segurar, né? O mercado faz bastante tempo que não testa a VWAP, seria o primeiro alvo médio de 50, o segundo alvo VWAP, né? E aí entregou 21 pontos. Questão interessante a gente analisar. Observe que, no final do pregão, ele demorou 2 horas e 15 minutos para dar 24 pontos. Aqui das 2h45 até o alvo que eu estipulei aqui, 5 horas da tarde, praticamente. Já aqui no início do pregão, não, aqui após a abertura do mercado americano, nessa barra aqui, a barra de ignição que eu falei, pegando o rompimento aqui até a mínima desse candle, né, que chegou praticamente a dar 20 pontos, foram 25 minutos. Desse candle aqui e rompeu a VWAP, 15 minutos andou 23 pontos. E no início do pregão, né, para o dólar, quando ele caracteriza, né, formula o setup VWAP, ele entregou aqui seus míseros 33 pontos em 25 minutos. Entendeu? O trader precisa de volatilidade. Eu não confesso que não seguraria uma operação quase 2 horas e meia. Não que 20 pontos sejam poucos, mas eu acho que não compensa você esperar tanto tempo assim, mais uma operação contra a tendência no final do pregão, entendeu? Agora, seguindo a tendência máxima, 60 minutos, estou bem posicionado, período da manhã, assim, pós abertura de mercado à vista, ok, a gente segura. Se pegar uma super trend, pode passar o dia subindo, né? Mas no final do pregão não indico, né? Se o horário passou das 2 da tarde, já não operam. E o índice também eu vim ver essa entrada aqui, o que acontece?
O dólar a gente sabe que a retração que segura geralmente é a retração de 61. Já o índice é os 50%. Então aqui a gente tem, a priori, a gente estava trabalhando aqui em cima no Trepson, né, entre a 20 e a 200. Porém o mercado já abre rompendo essa 200. Então quando ele abre rompendo a 200, a gente tem a expectativa o quê? Não tendência de baixa. Por quê? A 200 estava flat, porém a 50 e a 20 já estavam virando, né? Já tinham virado no final do pregão anterior, só que com a abertura, as médias no início, na primeira hora, não são tão eficazes. Ok? Então, assim como o dólar, ele faz esse breakout em uma média de 9 e entrega aqui 1.200 pontos em uma hora. Simplesmente. Não vi entrada pelos 2 minutos, a não ser aqui, mas aqui a gente já estava na mínima do dia anterior. Então, uma compra que é totalmente sem lógica, pelo menos para mim. A entrada ideal seria aqui no setup VWAP, né, nesse breakout também de novo, e ele passa o pregão inteiro dentro desse range. É um range que dá para ser trabalhado. Uma amplitude inicial de 1000 pontos dá para se trabalhar, mas a gente precisa filtrar bem as operações. Vamos lá. Primeira entrada, essa venda aqui. Ah, Luan, mas aqui você não venderia e venderia aqui? Venderia. Por quê? Primeiro, o mercado vem buscar a média de 20 com VWAP e faz um pós-rompimento da média de 400, deixa uma ignição e deixa uma retomada logo em seguida. Eu venderia aqui com stop na própria barra, buscando a mínima do dia, né? Pagaria aproximadamente 2 para 1, mas não chegou até já a mínima do dia. Sempre que a gente já observa, né, o price action raiz, o mercado não consegue romper essa mínima do dia anterior, não está conseguindo se manter abaixo, na verdade, e caracteriza aqui um fundo ascendente. Se estamos falando de um fundo ascendente, a gente já tem um movimento prévio no dia, né? Então a gente pode pegar as retrações desse movimento do dia, porque as regiões do dia anterior eu acho mais interessantes na abertura, né? Quando o final do pregão ou no início é uma pernada, uma onda muito forte, seja de alta ou de baixa, sem fazer as devidas correções. Então, na maioria das vezes, o mercado abre no dia seguinte dentro, né, no meio, no miolo dessa pernada. Ok. Então aqui a gente está trabalhando com a pernada do dia agora, né? A gente tem a mínima do dia anterior, é sempre bom deixar ela marcada para a gente saber da região, né? Já que o preço está brigando próximo a ela. Então a gente poderia fazer uma compra aqui nesse rompimento dessa média de móvel de 20. Ó, compraria essa barrinha aqui nessa falha de fundo, ó, linda. Top 200 pontos. Alvo, já que ele está rompendo as médias e a nova está indo para cima, primeiro alvo seria na retração de 50, né? Já pagaria praticamente 1,5 do risco. E se a gente quiser segurar mais ainda, né? O mercado está forte, rompeu o VWAP, seria até a média móvel de 50, que teria confluência com a retração de 61%. Tem mais. Beleza, não quero, não coloquei retrações, não tenho média móvel de 50. Se eu fiz a compra aqui, o topo anterior é uma região ou para saída total ou para saída parcial, sem mais. Entendeu? Não tem lógica você comprar aqui e fazer a projeção, por exemplo, desse fundo com esse topo. Esse fundo com esse topo só passa a ser, essa projeção só passa a ser válida quando o preço, o mercado, né, o preço rompe, volta, testa essa região e em seguida a continuidade. Por quê? Porque temos três tipos de pivô. O macro, melhor, temos o pivô pequeno, o pivô intermediário e o pivô grande. Fazer assim dessa maneira mais clara. Esse pivô de alta, né, caracterizou aqui um pivôzinho de alta quando acontecer esse rompimento, ele é um pivô grande. Ou seja, assumindo para sua máxima, a gente tem 700 pontos. Então, um pivô desse não é indicado você comprar rompimento, e sim espera uma correção um pullback de pós-rompimento para fazer a entrada. Já esse aqui não. Ó, esse aqui é um pivôzinho micro. Pivôzinho micro, você pode entrar no rompimento, porque o stop dele é muito curtinho, entendeu? Mesmo que você entre no rompimento aqui,
Se você pegasse esse rompimento, o mercado chegou a pagar praticamente 500 pontos, né? Não tem risco você comprar esse rompimento. Óbvio, tem um risco, só que ele é bem menor. Então, quando a gente está trabalhando com pivô micro, geralmente as saídas são ou no segundo alvo ou no terceiro alvo. Já quando o pivô é intermediário, geralmente eu gosto de sair no primeiro alvo, dependendo da força do mercado do alinhamento, as médias no segundo. E pivô macro, né? Falo pivô macro, pivô grande, esse pivô aqui, ou pivô de 60 minutos, geralmente, se ele é, se ele é ativado, óbvio, não entro no rompimento. Se eu não entrei no pullback, eu entrei aqui embaixo, né? Se eu tô com um alvo pelos 60 minutos, eu comprei aqui embaixo e eu quero que ele dê continuidade, então eu sempre, né, saio no primeiro alvo. Aqui a gente tá falando de 850 pontos, né? 850 pontos. Pegando aqui embaixo. Agora, quem comprou o rompimento aqui, com certeza, se tem um stop aqui embaixo, quer que vá pelo menos no segundo alvo, né? Enfim, voltando aqui, ó, o mercado sentiu região de 61,8 com média móvel de 50. Veio defesa vendedora aqui com um candlezinho lindo, né? De reversão, retomada. Também quem confia, tem um operacional bem definido, não seria errado pegar essa venda, certo? 200 pontos, igual a pagar 2 pounds do risco. No finalzinho do pregão aqui não vi nada interessante, tá no seu price action. Qual seria esse price action que você está falando? Simplesmente, deixa eu ver se eu consigo. Ó, bateu resistência, vende. Bateu suporte, compra. Bateu resistência, vende. Bateu suporte, compra. Não segurar ainda essas regiões, porque observe as médias móveis aqui. Elas estão servindo para alguma coisa? Não, para nada. A partir do momento que o preço fecha abaixo, fecha acima, fecha abaixo, fecha acima das médias, as médias não têm uma definição, então não tem lógica. A gente poderia até, ó, trabalhar dessa forma. Observa que as entradas de compra e venda são independentes das médias móveis. Até a VWAP aqui, ela serve, né? Óbvio, tem uma resistênciazinha, uma brigazinha, mas não é nada que impeça da gente comprar suporte e vender resistência, certo? Agora vamos observar aqui contexto diário, né? Vamos o Ibov. Ó, como eu falei, tá básico. Pensei que eu tinha deixado um Fibo aqui. Mas, não, eu tirei porque poderia haver esse rompimento, ó. Ibov chegou numa região de resistência aqui nos 113 mil, né? Testou, que é quem? Que é a retração de 61,8 de toda essa pernada de baixa, que se iniciou no início de novembro, né? E fez mínima dia 14 de dezembro, né? Eu falei, fez volta em V, fez. Então, duas opções. O mercado está esticado, né? Ou ele vem, ou ele vem testar retrações, ou ele, no mínimo, ele vem trocar polaridade com o estopinho da volta em V e conflui com a média móvel de 50, né? Não é uma região fácil do mercado passar, ó, tem até essa resistência anterior aqui, né? Temos aqui a média de 400 que o mercado está testando agora. Ele rompeu a média móvel de 50, rompeu a 20, rompeu a 9. Tendência primária pelo diário, tendência primária é de baixa, mas está virando aqui, está meio neutro, o mercado está lateral. Tendência secundária é de baixa ainda, que é a de 50. E a terciária já é de alta, né? Como é a tendência terciária, então ela é mais sensível às movimentações dos preços, né? Então a expectativa é que ele venha fazer um pullback aqui, uma coragemzinha, ou na média móvel de 9, ou na média móvel de 50 no pós-rompimento, certo? Caso ele venha ainda até a média de 200, não é tendência, assim, no curto prazo, mas é uma tendência de baixa. Ele está corrigindo esse movimento de alta, certo? 19 minutos já, eu não consigo fazer um vídeo curto. E o dólar, olha como é bonito. Olha esse dólar aqui, ó, no diário.
Coisa linda. Minha nossa senhora. Ó, é o dólar não. O dólar aqui, ó. Primária indefinida, secundária virando para baixa e terciária é uma tendência de baixa. Ó, o que a gente tem aqui? O mercado fez a volta em V, ó, fez pullback na mínima e veio dar continuidade no terceiro alvo desse pivô aqui. Vocês conseguem ver esse pivô aqui, ó? Ó, pivôzinho de baixo. Cadê a outra? Ó, cada correção, barrinha ignorada e observem a importância, né, da gente olhar, alternar os tempos gráficos, diários, 60 minutos, semanal. Isso aqui foi um PC na média móvel de 20, ou seja, ele rompeu, voltou, testou, deixou candle gatilho, né? Quem trabalha com swing trade, ó, buscou o terceiro alvo aqui 165 pontos em 3 dias, né? Coloquei a projeção desse pivôzinho, ele ativou, ainda veio aqui, fez um pullback de pós-rompimento as mínimas, né? Deixou essa retomada e veio buscar o terceiro alvo, que tinha confluência, né? Observe, não conseguiu fechar abaixo, com essa mínima aqui de novembro também, que é uma resistência muito, um suporte, perdão, muito forte, ó, porque o suporte primário é esse aqui, é essa região do 5 e 25, 5 e 22, 5 e 23. Já na vez que ele rompeu, ele parou no 5 e 11. E essa semana ele chegou até os 5 e 10, ou seja, ele violou essa mínima aqui, né? Tá numa região forte, compradora, porém o mercado tá forte tá entrando forte uma pressão vendedora, certo? Aqui nesse cenário também é esperado uma correção, né? Estamos falando de um suporte importante, terceiro alvo de FIBO, né? Pode ser que entre uma pressão compradora a partir dessa semana que vem, mas por enquanto, né? Pelo menos no curto prazo a tendência aqui é de baixa, certo? Deixa eu ver aqui, mas é só isso.